E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre momento de uma força ou equilíbrio de um corpo extenso. A questão diz o seguinte, a figura representa uma barra rígida e homogênea em equilíbrio estático, a qual pode girar livremente no plano da página em torno do ponto de apoio P. Quando for aplicada uma força de 3 newtons no ponto 2, na direção e sentidos indicados na figura, é possível manter a barra em equilíbrio aplicando-se a ela outra força igual a... Então a gente tem que saber qual o valor dessa outra força e, conforme as alternativas, em qual posição essa outra força tem que estar. Tá? Então o que a gente faz aqui? Primeira coisa, a gente tem que se ligar ao seguinte, a gente tem que se ligar quais são as forças que nós temos no problema, né? Quais são as forças envolvidas ali? Bom, a gente tem uma força que vai ser aplicada ali pelas alternativas, a gente já consegue ver que é ou na posição 5 ou na posição 7, então ou a força vai ser aplicada aqui ou aqui, não sei ainda para cima ou para baixo. E temos uma força que já está ali na figura na posição 2, que é a força de 3 newtons, conforme a questão me deu. Tá? Além dessas duas forças, nós também teríamos aqui nessa situação a força peso da barra e a força normal. A força normal seria a força para cima aqui, que seria no ponto de apoio. Lembra que a força normal é uma força que age quando tem contato com superfícies. E a força peso, como a barra é homogênea, a força peso ela vai ficar o quê? Ela vai se encontrar no centro de massa, que fica bem no meio da barra se ela for homogênea. Homogênea quer dizer que ela é igualmente distribuída. O centro de massa é o ponto de equilíbrio dela, né? E como está bem no meio, aliás, e como ela é homogênea, então fica bem no meio, eu colocaria o peso aqui do ponto de apoio da barra bem em cima do ponto de apoio. O detalhe é que essa barra ela vai girar em torno de um eixo. E qual é o eixo que essa barra vai girar? Esse eixo, ele seria esse ponto justamente aqui, né? Meio claro ali, onde vai ser o eixo, tá? Onde vai ser o eixo dessa barra. E quando nós temos uma força sobre o eixo, né? Força sobre o eixo, essa força ela produz um momento igual a zero. Uma força sobre o eixo ela não produz torque. Para quem não lembra, o que é o torque? O torque é o giro ou a tendência do giro que essa força vai fazer nesse corpo. Bem no eixo, olha só, a força normal vai puxar para cima, não vai fazer essa barra girar, e nem o peso. Tá? Então isso aqui é um detalhe bem importante quando nós falamos de torque, né, de momento de uma força, que é definir isso, né? Força sobre o eixo não produz torque. Bom, então sem mais enrolação, o que a gente vai fazer? A gente sabe que essa força aqui, essa força de 3 newtons, que está a uma distância de 2 unidades, né? Como que eu sei que é 2 unidades, senhor? Porque é 1 mais 2 unidades. Eu não sei se isso é metro, se é centímetro, se é milímetro. É 2. Tá? Como a marcação é tudo igual, a gente vai usar o 2, somente isso. Essa força, em relação a essa distância do eixo, ela vai produzir um torque nesse sentido. Ela vai fazer a barra girar nesse sentido anti-horário dessa força. Então ela vai produzir um torque. Aí a barra giraria nesse sentido se não houvesse nenhuma outra força. Mas a questão fala justamente isso. Qual é a outra força e onde eu devo colocar para fazer essa barra não girar? Tá? E aí de cara a gente já consegue então se ligar num detalhe, que é o quê? Para essa barra não girar, né, porque a tendência dela se não tiver outra força é subir, é a gente conseguir fazer uma força que produza um torque no sentido contrário, ou seja, um torque agora no sentido horário. E tanto faz se eu botar a força em 5 ou em 7, essa força ela tem que ser para baixo, para puxar esse lado esquerdo para baixo e evitar que ele gire, né, para cima, que gire no outro sentido. Então o detalhe é, eu já sei que a força escolhida ela tem que ter um sentido para baixo. Só com isso tu já arrisca as alternativas A e a alternativa C, que falam que esse torque é produzido por uma força direcionada para cima. E não, tem que ser para baixo. Agora a segunda parte é eu definir qual o valor dessa força, né? E onde ela vai ser colocada. Como que eu vou fazer isso? Lembra que torque, ou momento de uma força, é calculado como força vezes distância. A força aplicada vezes a distância que essa linha de aplicação da força está do eixo.
o eixo ali que é o ponto de apoio. A gente sabe que essa força de 3 newtons, né, a força que produz um torque no sentido anti-horário ali, como a gente viu, ela tem um valor de 3 newtons e ela está a uma distância de 2 metros, 2 centímetros, não sei, né? Isso vai dar um torque equivalente a 6 newtons vezes alguma coisa, mas é 6. Então o que acontece? Para que essa barra não gire, do outro lado nós temos que ter um torque no sentido contrário, ou seja, no sentido horário agora, que dê também 6. E aí 6 girando para um lado, 6 girando para o outro, no final das contas não vai girar, né? Porque as duas vão se anular, as duas tendências ao giro vão se anular. E eu sei, dentre as alternativas, que eu tenho 3 opções ali, né? E justamente o que a gente vai fazer? O jeito mais fácil é testar, né? Fazer um teste ali para dar esse 6. Por exemplo, na alternativa B, ele está dizendo para a gente aplicar uma força de 3 newtons na posição 5. Lembrando que a posição 5 ela está a uma distância, ó, de 1 unidade apenas em relação ao eixo. A distância da posição 5 é 1. Então, se a gente fosse fazer o torque para essa situação, como é que ficaria o torque? O torque ficaria 3 vezes 1, porque a posição 5 está a uma distância de 1 unidade do eixo, e daria 3. Ó, tu percebe que isso não bate com o número que a gente precisa de 6, então a resposta B não é. Agora tu vai olhar a alternativa D. O que a D diz? Ó? O torque, nesse caso, eu vou aplicar uma força de 2 newtons na posição 7. A posição 7, eu até vou fazer de outra cor aqui, ó. A posição 7 ela está a 3 unidades de distância do eixo. 1, 2, 3. Então ficaria o que? Ficaria 2, na posição 7 ficaria 2 vezes 3, porque é 3 unidades de distância, equivale a 6. 6 confere com o que a gente quer. Ó. Então provavelmente a minha resposta vai ser essa situação, alternativa D. Só para confirmar, olhando ali a última, né, o torque da última situação seria uma força de 3 newtons na posição 7, lembrando que a posição 7 está a 3 unidades de distância do eixo. 3 vezes 3 dá 9. 9 não bate também. E aí a nossa resposta então fica realmente a alternativa D para essa questãozinha aí. Uma coisa que é interessante aqui nessa questão é o seguinte, ó. Se a gente aplicasse a situação, né, da alternativa B, uma força de 3 newtons na posição 5, o torque seria menor. E o torque sendo menor faria o quê? Faria com que o torque no sentido anti-horário vencesse e essa barra giraria no sentido anti-horário. Agora, se a gente aplicasse a resposta E, o torque seria maior para o sentido horário. E aí o torque sendo maior, a barra giraria no sentido horário porque ela venceria a disputa, digamos assim, entre os torques. Agora, quando eu aplico um torque exatamente igual em sentido oposto, eles se anulam de maneira que o torque resultante, né, seja zero, e isso é o que identifica uma situação de equilíbrio, tá? Quando a gente fala de torque. Equilíbrio é quando a gente tem equilíbrio entre, né, em situações de torque, é quando a gente tem o torque resultante igual a zero. Bom, então era isso. A resposta para essa questão fica a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.